goleou o Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo virou para cima da Lusa. No Sul, o Grêmio goleou Novo Hamburgo. Deu Flamengo no Fla-Flu. Troca de passes de hoje com os comentaristas Renato Maurício Prado e Marcos Caetano. E de cara, a gente começa falando do Campeonato Paulista com Milton Leite e Maurício Noriega. Que goleada! O Wagner, perto da esquerda, fez o levantamento pro meio, subiu. O David Braz para tirar. Olha o Rafael Moura brigando por essa bola dentro da área. O Anderson bateu para frente. O Ronaldinho vai para essa disputa. Estou reclamando de uma falta. Do oitavo classificado para o nono colocado. Desde que a Ponte vencesse o Bragantino. O Wagner, perto da esquerda, fez o levantamento pro meio, subiu. O David Braz para tirar. Olha o Rafael Moura brigando por essa bola dentro. É verdade, Nino, boa noite, um grande abraço aos companheiros, um grande abraço ao amigo que está ligado no nosso troca de passes. Eu acho que já está vendo dois momentos aí na tabela, né? Se a gente olhar, e você certamente vai mostrar isso daqui a pouquinho, os 5 primeiros começam a abrir em relação ao sexto, né? Se a gente colocar o Mojimirim ali coladinho nos 4 grandes que estão nas primeiras posições, já há uma diferença de 3 pontos ali. E também já está havendo um descolamento do G8 em relação ao resto da classificação, já há uma diferença de 4 pontos, né, do oitavo para o nono colocado, que é o limite ali. E a gente já vê alguns clubes dos quais a gente imaginava que estariam brigando por classificação nesse momento, já ficar muito distante, né? É o caso do Paulista, que a gente viu aqui hoje, que começou a ser vice-líder do campeonato, já está a 6 da zona de classificação. E a Portuguesa, né? A Portuguesa com a derrota de hoje já está a 8 pontos em relação ao oitavo classificado. 2 times que a gente imaginava poderiam estar lá no G8, provavelmente vão ficar de fora, porque agora só restam 6 rodadas e para você tirar essa diferença, não é mole, né? Não basta você ganhar os seus jogos, você tem que torcer para os outros perderem também, né, Noriega? É verdade. Boa noite, Milton, Lino, companheiros. E fica um campeonato muito com cara de região metropolitana, né? Tem os 4 grandes, coloque-se o Santos, que não é da cidade de São Paulo, mas também é da cidade de São Paulo, pela quantidade enorme de torcedores que ele tem na região, no Brasil, no mundo todo, e times da região de Campinas, né? Próximos da região de Campinas, Guarani, Ponte Preta, Bragantino e o Mojimirim. Você tem poderio econômico, que acaba se manifestando. São Paulo, Santos e região de Campinas. Santos, né? Região de Campinas. E pelo jeito não vai fugir muito disso, não. Muito bem, então nós vamos mostrar como é que foi esse jogo aqui. A Ponte Preta goleando o Paulista pelo placar de 4-1. Maurício Noriega vai comentar. A Ponte Preta que resolveu o jogo praticamente ali nos 15 minutos finais do primeiro tempo, né, Noriega? Foi muito bem a Ponte Preta nesses 15 minutos finais, aproveitando os muitos erros do time do Paulista. Uma linha de 3 zagueiros, jogando um muito perto do outro, muitas vezes em linha, dando espaço demais pelos lados do campo. A Ponte aproveitou aí e a finalização perfeita do Roger no passe do Henrique. A gente vê que o primeiro jogo foi aos 33, o segundo aos 35,5 e já nos acréscimos ainda do primeiro tempo a Ponte vai fazer o terceiro gol e liquidar o jogo, né? Com 3-0 ela foi pro intervalo já praticamente com o jogo resolvido, né? Segundo gol do Guilherme, a gente viu que o Richelli desistiu da jogada, né? O Guilherme não desistiu e foi feliz. Aí foi um bombardeio, né? Até o Gerson fazer o terceiro gol. O time do Paulista é muito confuso, né? Um time que erra muitos passes e que, por incrível que pareça, né, cometeu o mesmo erro da partida contra o Goiás, né? Um primeiro tempo horroroso, no segundo tempo melhorou bastante. Os jogadores que entraram no segundo tempo foram muito melhores do que os do primeiro tempo. Por que eles não entraram no primeiro tempo, né? A gente vê que o Richelli diminuiu ali aos 12 do segundo tempo. Na partida contra o Goiás na Copa do Brasil, quinta-feira, o Paulista também foi para o intervalo, perdendo de 3-0. Naquela noite diminuiu para 3-2. Hoje aqui chegou a diminuir para 3-1. Mas a Ponte, quando quis, jogou mais tranquila no segundo tempo até fazer o quarto gol aí nessa jogada que começa com o Roger. O Rodrigo chega no quintão ali no meio da grande área. Resolveu muito bem o Pintão. A dominada foi meio esquisita, mas depois ele bateu em cheio na bola ali de peito de pé, fazendo um bonito gol. O Roger, centroavante, fez uma bela partida. Renato Cajá também. O Caio foi razoável no primeiro tempo. O Henrique, bom jogador. A Ponte Preta joga de um jeito um pouquinho diferente, né? Joga só com o Roger ali à frente. Esses 3 jogadores, o Caio, o Cajá e o Henrique, se aproximando dele. Então é um time que tem alternativas boas aí, né? E para todo mundo prestar atenção, todo mundo que está curtindo troca de passe, porque a Ponte Preta vai estar no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Sem dúvida, o time está voltando à primeira divisão e está na Copa do Brasil, né? A Ponte estreia agora na quarta-feira em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, contra o Sapucaiense, né? Lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A Ponte estreia na Copa do Brasil. O Paulista estreou na quinta-feira contra o Goiás, perdeu 3-2.
dia 21 vai jogar lá em Goiânia o jogo de volta. A Ponte agora tem um compromisso difícil, domingo que vem vai a São Paulo pegar o Palmeiras, né? Palmeiras que é o único invicto, vem dessa goleada espetacular de hoje, e o Paulista no final de semana recebe o 15 de Piracicaba lá em Jundiaí, o 15 que está lá na zona de rebaixamento, Lino. Milton, Nori, eu vou pedir licença a vocês, com a elegância de vocês, a elegância de sempre, para tirar vocês do vídeo só um pouquinho para a gente botar a tabela de classificação do Paulista para referendar aquilo que vocês estavam falando agora há pouco. Corinthians líder com 30, o Palmeiras 29. O número de gols fora do Palmeiras, olha lá, o Palmeiras está com 30. É o melhor ataque do Campeonato Paulista, quem diria, hein? São Paulo, Santos vem a seguir, Mojimirim, Ponte Preta, Guarani. E repare na pontuação do Bragantino. Bragantino com 22, Linense com 18. Já está vendo o escolamento dos 8 primeiros, são os times que se classificariam, que se classificarão. Corinthians e Bragantino, Palmeiras e Guarani, os confrontos, se ficar do jeito que está agora, né? São Paulo, Ponte Preta, Santos e Mojimirim. Vale a gente dar uma olhada só nessa página para referendar aquilo que o Milton, o Nori falavam agora há pouco. E para a gente entrar num outro assunto também, saindo já de tabela de classificação e entrando num assunto que começou no sábado, vocês acompanharam com detalhes esse assunto no sábado, também se estendeu pelo domingo. O Adriano, Imperador, pediu 2 dias de folga para o Corinthians. Ele não jogou no sábado, não participou da partida do sábado, pediu uma folga que seria natural, talvez, porque ele trabalhou, né, treinando no sábado, pediu folga no domingo, pediu folga na segunda. Em princípio, levando em consideração o padrão do Adriano, não teria nada de anormal, de fora do comum, o cara pedir 2 dias de folga. O problema é que está todo mundo comentando que há possibilidade de ele refletir sobre a vida e pedir desligamento do Corinthians. Milton, Nori, essa possibilidade está se tornando cada vez mais real no Corinthians? Olha, Lino, só para a gente dar o outro lado, né? Todas as declarações que eu ouvi hoje da diretoria do Corinthians dão conta que essa folga já era pré-programada, porque ele treinou no sábado e assim como todos os demais jogadores, eles teriam folga no domingo e a folga geral também na segunda-feira. O time só volta a treinar na terça quem não vai para o México, né? Porque o Corinthians viaja agora na segunda-feira para o México lá para jogar Libertadores. É óbvio que pelo estado físico do Adriano, a gente não poderia ter folga para ele, né? Tinha que continuar treinando. Agora, a sensação que passa por tudo que eu vi no noticiário, é claro que eu não estou lá dentro para saber, mas é que houve uma cisão aí que me parece não vai ser remendada, né? O Tite me parece que foi a gota d'água esse episódio da semana passada, onde aparentemente o treinamento do Adriano não rendeu, ele não continuou perdendo peso como precisava, não treinou como deveria. Então acho que mesmo que o Adriano fique mais um tempo no Corinthians, aparentemente com o Tite dificilmente ele vai ter vida dentro do Corinthians, seja na Libertadores, seja no Campeonato Paulista, né, Noriega? É verdade. O caso do Adriano, Milton, ele é um caso muito conhecido de vários outros jogadores do futebol brasileiro. Esse tipo de personagem, ele é farto, né? No anedotário, a gente pode dizer assim, do futebol brasileiro. Acho que o cara como o Adriano, eu vou pegar emprestado aqui uma declaração do Renato Gaúcho uma vez ao Arena Sport TV. Diz que, eu saía, eu me divertia, eu fazia as minhas coisas, mas eu me garantia no dia seguinte. Então o Adriano, se ele quiser levar a vida dele do jeito que ele leva, o que é um direito dele, cada um faz o que quiser da própria vida, ele tem que se garantir no dia seguinte. Se ele não se garantir no dia seguinte, aí o mundo vai cair em cima da cabeça dele. É muito simples. Jogadores como ele, como o Ronaldinho Gaúcho, como outros atletas que gostam dessa vida de badalação, que realmente é atraente, é uma vida bacana, quem curte, quem pode, quem tem dinheiro, tem direito a tudo isso aí. Só que no dia seguinte, na quarta-feira à noite e no domingo à tarde, ele tem que entrar em campo e se garantir. Se ele não se garantir, o mundo cai na cabeça dele e ele tem que aceitar essa situação, porque ele cria essa situação. E registra-se, né, Lino, que por parte do Corinthians a gente não pode botar um senão em cima do comportamento em relação ao Adriano. O Corinthians deu todas as condições. Primeiro, para que ele se recuperasse de uma grave contusão que ele teve ano passado, a questão do rompimento do tendão de Aquiles. E depois dessa recuperação já este ano, tudo para ele emagrecer, tudo para ele entrar em forma, tudo para ele jogar, inclusive algumas vezes em partidas do Campeonato Paulista, por exemplo, e o Adriano foi jogando todas as oportunidades pela janela, como aparentemente ele tem feito ao longo da carreira dele. Deixa eu colocar o Renato e o Marcos Caetano nessa história também. O que vocês acham? Que leitura você faz, Caetano, do que está acontecendo com o Adriano? Olha, eu acho que a questão do Adriano, o problema foi que as pessoas sempre trataram as consequências, né? Ele está ganhando peso, ele não está rendendo bem, ele precisa de recuperar a forma física, isso é tudo consequência de uma questão psicológica. Eu acho que o grande acompanhamento que o Adriano deveria ter recebido ao longo da sua carreira não era um acompanhamento para ver se ele está perdendo peso, ou se ele está caindo na gandaia ou não está.
era um acompanhamento psicológico. Ele já mostrou várias vezes que tem essa debilidade psíquica. É um jogador que várias vezes já pensou em abandonar a carreira, e essa questão de ganhar peso e perder peso é só consequência. Então não adianta você dar toda a estrutura para o jogador treinar, para ele perder peso. Olha, precisava alguém conversar com ele, buscar algum tipo de assessoria. Eu entendo que isso, o jogador precisa querer que isso aconteça para, de fato, essa ação se tornar efetiva, mas eu acho que esse é o problema do Adriano. O problema do Adriano sempre foi de cabeça. E a coisa parece que está indo um pouquinho mais longe do que se imaginava. É o que o Nori e o Milton estavam falando agora há pouco sobre cisão. O Tite sequer foi consultado sobre essa folga. Ele pediu direto para a diretoria do Corinthians. Há um distanciamento entre o Tite e o Adriano. E o Tite é um cara tolerante, hein, Renato? Eu acho que o